Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão. Welcome all to another broadcast on the channel Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gênesis General theme, Transform to Reign. Mensagem 54, José ainda vive. Message e é 54, governador Joseph do still Egito. lives and is governor of Egypt. José aún vive y es gobernador de Egipto. Gênesis 45, 1 a 28. Genesis 45, verses 1 to 28. Antes de entrar na mensagem, Before entering in the gostaria message, de I would like to complementar comment algumas palavras sobre a palavra about de the hoje. word of yesterday. Antes de comenzar el mensaje, me gustaría complementar algunas palabras con respecto al mensaje de ayer. Para quem está nos For those who are acompanhando following pelo us, vídeo, nós estamos numa we are in a conferência aqui na conference in Europa, Europe, em Torres Vedras, em here Portugal. in Portugal. Quien nos está acompañando por video, estamos aquí en una conferencia europea en Torres Vedras, Portugal. E esta And this mensagem message é a mensagem de número is 2 message 2 aqui em here in Portugal. Portugal. Y este mensaje es el mensaje número 2 de aquí en Portugal. E nós seguiremos And we will e daremos follow continuidade and do continuance a essas out to these palavras words na Ásia, in primeiramente Asia, na Coreia do Sul. firstly in South Korea. Nosotros le daremos continuidad a estos mensajes en Asia, especialmente en Corea del Sur. E depois nós iremos até And then we will go to Y después Japan. nosotros iremos para Japón. E na volta passaremos rapidamente em Portugal. And in the Después return, pasaremos we'll come back to nuevamente a Portugal. Depois voltaremos para Brasil. And then we'll go back to Después Brazil. pasaremos para Brasil. Ontem nós falamos sobre o rio da água da vida. que Yesterday we saía spoke do jardim, about the river ali do, of a life partir that came da out, árvore da vida. the tree of life. Nosotros hablamos del río del agua de vida que salía allí en el huerto a partir del árbol de la vida. Que a árvore da vida The tree of life represents o Filho, o the Deus Son, unigênito, the firstborn que Son, dá ao homem that allowed acesso man à to vida. give access to El this. árbol de la vida representa al Hijo, al Dios unigénito que da acceso a Dios al hombre. Homem para cumprir For a man sua to responsabilidade fulfill ou a his missão responsibility dada por Deus a for the ele, que mission é that God gave to sujeitar him a to terra. subject the land. El hombre para cumplir su responsabilidad y la misión que fue dada a él, que es sujuzgar la tierra, Ele não foi criado He was not created com uma capacidade with a grande, great él capacity, no fue creado con una gran capacidad, mas ele foi criado no seu but he was espírito created órgão para with receber o a Deus spirit, an Todo-Poderoso. organ to pero él fue receive creado Christ. en su espíritu con un órgano para recibir a Dios Todopoderoso. Portanto, ele nos deu a árvore da vida para Therefore, ter He acesso gave à to vida us the de tree of Deus, life to have e access essa to vida God, nos supriria and that life para will cumprir a supply vontade us de with Deus. Por the lo will of tanto, God. nos dio acceso al árbol de la vida para recibir la vida de Dios y ese acceso nos permitiría poder hacer la voluntad de Dios. Eu disse ontem que a árvore I da said vida yesterday dá uma that the tree of ideia life de algo estático. Yo dije ayer que el árbol de la vida nos da una gives idea us de a algo something estático. static, E o rio da água da vida pode and the nos river of the tree of acompanhar life em todos can os follow momentos us da nossa on vida. all Y el our río del agua moments de in our vida life. puede acompañarnos en todos los momentos de nuestra vida. No entanto, esta árvore da vida também não Therefore, é estática. Pero but también also, este árbol de la this vida tree of no es life is not estático. static. Porque se você olhar para Apocalipse capítulo If you go to 22, Revelation Porque si usted mira en Apocalipsis capítulo chapter 22, você verá rio da água da vida saindo do trono de Deus e do Cordeiro, usted you'll verá see un a río de agua river de vida saliendo del trono de Dios coming out of the throne e ali and the a Lamb. árvore da vida acompanha o fluir desse rio nas duas margens. And there, y el árbol de la vida acompaña este this río tree de of agua en life sus follows dos the river of life margens. with these Por two amor aos places. adolescentes, eu vou ler esses versículos. Por amor a To the los love of the adolescentes, teens, yo we're going to voy a read leer these estos verses. versículos. 22 de Apocalipse 1 e 2. Chapter 22, verse 1 and 2. 22, versículo 1 y 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal,
proceeding from the throne of God and of the Lamb. trono de Dios y del Cordero. No meio da sua praça, isto é, no meio dessa rua, está a árvore da vida. En medio de la Está, perdão, de uma e de outra margem do rio está a árvore da vida. In the middle of its street, on either side of the river, was the tree of life. está el árbol de la vida. Então, onde corre o rio da água da vida, a árvore da vida acompanha o rio. So Entonces, wherever corre el río del agua the de la water of vida, the river el of árbol life de la vida acompaña follows este the río. tree of life follows it. Uma adolescente agora me And a teen perguntou asked me, quando é que Deus passou a habitar em nós. Ahora un asked adolescente me me, ha preguntado, ¿cuándo es que when is Dios it God comenzó began a to habitar dwell en with man? nosotros? Então, eu sei que os adolescentes têm muitas dúvidas, não é isso? Entonces, I yo know sé the que teens los have many adolescentes tienen doubts. muchas dudas, ¿sí o no? Então, vamos dar uma passada rápida em Romanos So capítulo let's go to 10, real Vamos a quickly dar to una Romans pasada chapter rápida en 10, Romanos capítulo 10, versículo 8. verse 8. versículo 8. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your hearts. En tu boca y en tu corazón. Isto é a palavra da fé que pregamos. That is the Esta word of es la faith palabra which de we fe preach. que predicamos. Tudo é feito pela palavra de Everything is Todo done es by the hecho word por of la God. palabra de Dios. Deus. E essa palavra não está longe de And nós. that word is Esta not palabra far no from está us. lejos de nosotros. Deus fez a árvore da vida bem acessível ao God homem. made the tree Dios of life hizo very el accessible árbol for de la man. vida con un acceso fácil al hombre. Não uma árvore de 40 metros de altura cujos frutos estão lá no topo. So we did No not hizo create un a árbol tree de of 40 40 meters metros de high where the altura fruits are donde up sus high. frutos están en el tope. Por isso que João capítulo 15, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. That's why in Por John eso Juan 15 he capítulo says, I am 15 the dice, true vine. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Aqui em Portugal nós temos muitas oportunidades Here in de Portugal, visitar as vinhas onde se planta pés we de had many uvas. opportunities where they Portugal, plant nosotros tenemos muchas oportunidades de visitar los the viñedos vineyards donde of se planta the la grape uva. vineyards. Essa planta é a única que consegue acompanhar o rio Esta And this planta vineyards tiene is la the only ones that capacidad de accompany the acompañar el river, río e é acessível ao that homem. are y es accessible to accesible man. al hombre. Não está a 40 metros de It altura, is not No 40 está a meters 40 high, metros de altura, mas está na altura but do it is in the homem. height pero of está a man. la altura del hombre. Esta é a árvore da vida que This is acompanha the o rio tree da of água life da that vida. Este es el árbol de la accompanies vida the que water of the acompaña river of el life. río del agua de vida. Muito acessível pela palavra que os apóstolos pregaram. Very Muy accessible to the accesible por words that medio the de la palabra apostles que los preached. apóstoles predicaron. Versículo Verse 9. 9. Versículo 9. É muito simples como fazer Deus entrar em It's você. very Es muy simple of sencillo allowing cómo God to hacer enter que in Dios you. entre en usted. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor Que si That if you confesares con confess tu with your boca que mouth, Jesús es Lord el Señor, e Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. and que believe in your crees en heart tu that God corazón has que raised Dios him from the levantó dead, de los muertos, you will be serás saved. salvo. E é ser salvo. What is that being saved? É você receber a vida eterna. It Eso is usted you recibir receiving the la eternal vida life. O eterna. Evangelho de João está, ou 1 João, estão cheios de versículos que falam quem tem o Filho tem a vida eterna. First El primero de John Juan says está those lleno, who have the hay Son muchos has versículos que eternal dicen, life. quien tiene al Hijo tiene la vida eterna. Ou um versículo muito conhecido, pelo menos na minha época, João 3,16. Or a verse that was very common in my time was John Por menos en mi época, 3:16. Juan 3:16. Não sei se é conhecido entre nossos adolescentes de hoje. I don't know if it's known amongst our teens today. Como How's é? it go? ¿Cómo es? Deus amou For ao God so mundo loved the world, de tal maneira que, huh? que nos deu o seu Filho That he gave his unigênito, only begotten para Son, que todo aquele que for nele those crê who shall não believe pereça, will not perish, mas but will tenha have a vida eternal life. eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Então é só crer você recebe a vida So just eterna. believing, Entonces, you solamente receive creer, eternal life. usted recibe la vida eterna. Crê em Believe quê? in what? ¿Creer en qué? Crê na palavra do Evangelho
que foi pregado a você, Believe creer the en la palabra gospel del of the evangelio que fue kingdom that was predicada preached a to you. usted, que é a palavra da fé, porque é a palavra que você creu. And porque es la it's palabra a de la word of fe, faith porque es la because it's a palabra en la word que that you usted creyó. believed. E aí, aqui diz, né, aí no And versículo in verse 10, 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aquí en el for with the versículo heart 10, one believes unto dice, righteousness. Romanos Romanos 10, 10. Romans 10:10. And with the mouth confession is made unto salvation. Tem vantagem e tem desvantagem usar o It has some advantages and disadvantages. eletrônico, né? porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Então, quando você creu, So when you Deus believe, entrou por meio do seu espírito humano, você recebeu Deus. Entonces cuando usted creyó, por through medio your de su spirit, espíritu humano, human usted spirit, recibió you have al received Señor, God. A vida eterna. You have received recibió the la eternal vida life. eterna. Agora vamos para Efésios Now let's 3. go to Ahora Ephesians vamos 3. para Efesios 3. Espero que você, adulto, também tenha essa clareza, né? I Espero hope que that you ustedes adults adultos also también tengan have esta this claridad. clarity. Capítulo 3, só para ganhar tempo, vou direto para o versículo 17. Just to gain time, Capítulo 3, para ganar tiempo, vamos directamente al let's go versículo straight to 17. verse 17. Assim habite Cristo no vosso coração That pela fé. Christ may Para que dwell in your habite hearts Cristo through por la faith. fe en vuestros corazones. Cristo, quando você creu no Senhor Jesus, você recebeu Cristo como a vida eterna por meio do seu espírito When- humano. Cuando When you usted believe in the creyó, Lord usted Jesus, recibió a Cristo en su espíritu you will receive it through, como vida eterna. E Cristo não quer ficar só no seu espírito. and Christ Cristo no Jesus quiere does not only quedarse remain in solamente your en su spirit, espíritu. Ele quer invadir a sua pessoa. He wants to Él quiere invade of your invadir su person. persona. Ele quer entrar He na wants sua to pessoa. enter in Quiere your entrar en su being. persona. A sua pessoa representada pela sua alma. And a Su person is persona represented by his representada por su soul. alma. Ou melhor, você tem que convidar Cristo a Or entrar better yet, na you sua have to alma. O invite mejor, Christ to tienes que enter invitar a inside your soul. Cristo a vivir en tu alma. E assim habite Cristo no vosso coração. That's how Christ can dwell in our Así hearts. habite Cristo en vuestro corazón. Essa palavra habitar aqui não é ser That hóspede. word here, Esta dwell, palabra does not mean of habitar no hospitality. significa ser un huésped. Essa palavra habitar significa viver como dono da casa, This word Esta palabra dwell habitar means to live significa vivir as como the owner of the dueño de la house, no seu coração. in your su heart. corazón. Para quem não sabe, não tenho tempo de I detalhar don't have time to também, explain o this, coração é but the composto heart pelo nosso, né, is composed a consciência of the que faz conscience parte do espírito as humano part of the human e spirit, todas as três partes da alma. as part of the Para soul. quien no sepa, nuestro corazón es compuesto por la conciencia que hace parte del espíritu y las tres partes del alma. Quais são as três And what are the partes three da parts alma? of the ¿Cuáles son soul? las tres partes del alma? Mente, Mind, Mente, emoção emotion, emoción e vontade. and will. y voluntad. Ali está a sua pessoa. There's your Aquí person. está su persona. Você tem que convidar Cristo para morar na sua You need mente. to Usted tiene que invite invitar a Christ to Cristo dwell para que in your habite en su minds, mente. Ele passa a ser Senhor so He da sua becomes the mente. Lord Él of your pasa a ser mind. Señor de su mente. Você era muito livre nos seus pensamentos. Você pensa You no were que very quer, free in Usted your era muy thoughts. libre You en used to sus think whatever pensamientos, you usted piensa wanted. lo que quiere. mas agora Cristo quer habitar But na now sua Christ wants to Pero ahora dwell in Cristo your quiere mind. habitar en su mente. mente. Nada melhor que imersão. Nothing better than the immersion. Nada melhor que a palavra recente, a palavra profética. Nothing Nada better mejor que la than palabra- the actual word, the prophetic Nada word. melhor, né, nós somos grito de guerra Nada mejor Nothing que better usar than using the gritos de war guerra, cries. e In transcrição, transcription, transcripción, dormir com Deus, acordar sleep with com God, Deus, wake up with dormir con God, Dios, despertar con Dios. e assim Cristo vai tomando conta dos meus and there pensamentos. Christ will be Y able así to take Cristo va a tomar of los my thoughts. pensamientos. E daí vai influenciando as suas And they will emoções. start Y esto influencing your influenciará tus emotions. emociones. A parte frágil do homem é a emoção. The weak part of a man is the Mas emotions. com Cristo habitando, você se fortalece. But with Christ dwelling in you, you will be strengthened. Daí as suas decisões serão decisões baseadas no senhorio. And your decisions will be based on the lordship of Christ. Serán decisiones basadas en el señorío de Cristo. Assim, pouco a pouco, Cristo vai encabeçando a sua Little vida. by Y little, así, Christ will be poco a heading up poco, your life. Cristo va a ir
empezando su vida. Adolescentes entenderam ou não? Teens, did you understand? ¿Entendieron, sí o no? Entenderam. Yeah, claro they que understand. Então, aí quando você convida Cristo a habitar no seu So when you coração, invite Christ to dwell in your heart Cristo habitar en su corazón, por meio da sua palavra, through His por medio Word, de su palabra, essa palavra está te that transformando. Word is esa palabra transforming. está transformándote. Efésios 5. Ephesians 5. Efesios 5. De novo, não posso sair muito longe, senão não consigo terminar a I mensagem. cannot reach out too far because then I'm not going to be able to finish the message. Capítulo 5 de Efésios fala assim, versículo 25: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ephesians 5, verse 25. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Você sabia que Cristo entregou pela igreja e se entregou por você? Não foi somente para o perdão dos pecados. Did you know that when Christ gave himself to you and for the church, it was not just for the sin? Muito além do perdão dos pecados, ele quer santificar a It wasn't igreja. just the forgiveness of sins, he wants to sanctify the church. Él quiere santificar a su iglesia. Nós, debaixo da influência do pecado e da morte, Us under the nós ainda influence of temos muitos sin and elementos death, do velho homem. Nosotros debajo de la influencia del pecado y de la muerte aún tenemos muchos we elementos still have a lot of del elements of the old Agora man. fazemos parte da igreja de Deus. Ahora hacemos Now we're parte de la part of the iglesia church de of Dios. God. Essa igreja tem que ser uma igreja santa. This church needs to be holy. Una iglesia santa. Então Deus precisa santificar a And sua God igreja. needs to Entonces, sanctify Dios His church. necesita santificar a su iglesia. Como ele faz How does He isso? do this? ¿Cómo él hace esto? Fazer seminários de santificação. Do Hacer seminars of seminarios de sanctification? santificación. Fazer várias palestras para mudança de comportamento. Do various workshops for Varias change of palestras para behavior? cambio del comportamiento. Pode fazer, mas não funciona. You can do this, but it won't work. Pero no funciona. A única coisa que The funciona only thing that La única works cosa que funciona está aqui. is here. está aquí. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. That He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. En el lavamiento del agua por la palabra. Acabamos de falar ontem que essa água é água We viva. just spoke yesterday that water is living water. Viva. É água que traz a vida de Deus com todos os elementos divinos. It's that water that brings all the divine elements. Se eu permitir que essa água viva passe, flua de If I mim, allow for that divine water to flow, pass through me, e a Bíblia diz que nós somos canais dessa and the água. Bible says that we are channels of this water. Eu pensava, como engenheiro, eu era tubo. I used to think like an engineer that I was a tube. E esse tubo oco é para que a água passe. And this tube that has like a is for it to pass, but it's not this way. O canal em si é a minha alma. The channel as itself is my soul. E essa alma não é oca. This tube is not has a hole. Passar pela minha alma para ser transmitido para outros. This water needs to pass through my soul Vocês to reach entendem others. que o canal, você como canal de You as a Deus, channel of não God, é meramente transmissor, gravador e passador. you are a transmitter, stores and moves it forward. A palavra tem que passar pela sua The word needs to pass through your soul, passar pela sua vontade, pass through your will, emoção e mente, vontade e emoção. mind, emotion, and will. Ao passar por nós essa água, And when that water passes through us as living water, vai removendo os elementos que não prestam, naturais. it'll start eliminating all the natural elements, Elementos do velho homem. elements of the old man, E vai nos infundindo, né, colocando em nós os elementos divinos de Deus. and He will start deepening us with the divine elements of God. Por isso,
nós fazemos imersão na That is why we palavra. do immersion in the Nós word. acompanhamos a palavra profética. Por eso nosotros hacemos inmersión en la palabra. Nosotros We follow acompañamos closely la the palabra prophetic word. profética. Voltando para Efésios 3. Let's onde go back to nós Ephesians estávamos. 3 where we Volvamos were. para Efesios 3 donde estábamos. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Seáis plenamente capaces de That Christ may dwell in your hearts through faith, 17, that you being rooted 3:17. and grounded in love. Efesios 3:17, para que habite 17. Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, Como essa água que passa pela minha alma, How could that water that Deus passes through my traz soul elementos divinos, como esta agua que es de Dios pasa por mí y and trae brings esos the elementos divine divinos? elements from God? 1 João nos fala que Deus é amor. Primero First de John Juan says dice that que God Dios is love. es amor. E quando você recebe elementos de Deus nessa água viva, o When you amor receive the está elements sendo of God, acrescentado em você. Y cuando usted recibe esos elementos divinos, el amor va siendo the love will start acrecentado. growing in you. Você passa a ter uma base de amor, alicerce de Will be amor. based on love, Tener like una accessible to base love. de amor. Isso é para And quê? this is for what? ¿Esto es para qué? Para Betel, For Para Bethel, Betel, para edificação. for da igreja. edification of the para la church. edificación de la iglesia. Deus não quer apenas cristão maduro. God does not just want a colocado Christian that's amanhã mature, nos corredores da Nova Jerusalém como troféu. that will Dios no reach quiere the solamente New un Jerusalem cristiano as a maduro trophy. para en la Nueva Jerusalén colocarlo en los corredores solamente como un trofeo. Primeiro, essa ideia física está errada, tá? Primero, esta idea física. Physically, this idea is wrong. Deus quer uma edificação espiritual. Dios quiere una God wants an edificación edification, a espiritual. spiritual edification. Se você é alguém que é de difícil relacionamento com os outros, If you are someone that's difficult to relate with others, você vai precisar de muito amor de Deus Usted va a you're necesitar going to need a lot of love from God para servir junto com os irmãos. to serve together with the brothers. Que geralmente nós somos peculiares. Generally, we're very peculiar. Nosotros somos peculiares. Nós somos We're very diferentes. different. Nosotros somos diferentes. Nós gostamos de nos associar com pessoas mais convenientes. We like to associate with people that are more convenient to Personas us. que nos convengan. E o Senhor geralmente coloca pessoas às vezes não tão convenientes da nossa. And generally, the Lord places people that are not so convenient for us. Convenientes para nosotros. E você rejeita. And you reject them. Usted rechaza. Não, nós precisamos servir juntos. No, we need to serve together. Nosotros necesitamos servir juntos. Servir juntos no TCI. Serving together in Servir juntos en TCS. TCI. Servir juntos cuidando dos adolescentes. Serving together, Servir juntos cuidando taking de care los of the teens. adolescentes. Servir juntos para abrir operações do Vem Ver, Serving together to open operations of the Come and See. Ven y ve. emancipando outras igrejas, Building up the other churches. Iglesias. levantando igrejas novas. Levantando Lifting up iglesias new nuevas. churches. Aí você tem uma opinião. And there you have an Ahí usted opinion. tiene una opinión. Eu tenho And I have outra. another one. Tengo otra. Eu sou muito I'm very quick. Yo soy muy rápido. outra And the other was very slow. Otro es más lento. Ai, meu Deus do Oh céu. my Ay, goodness. O Senhor vai colocar um irmão justamente do meu lado que serve The Lord is going to place someone, não é do meu jeito. El Señor va a colocar justamente de mi lado a un a hermano brother, que justamente no es de la forma. that is not in the way that I work. Por isso você precisa desse alicerce de amor. That's Por why eso you usted need necesita ser arraigado of the fun of love. Você precisa desse elemento amor. Need the element of love. este elemento, el amor. Em Colossenses nos In ensina Colossians, que o amor é o único it teaches elemento that God is the only que element nos une. to bring of life, Entonces nos enseña que el amor es el único elemento que es capaz de unirnos. to unite Não é uma us. ilustração muito boa, mas você consegue entender melhor. É como aquela argamassa que une as pedras todas diferentes. It's not a good example, good illustration, Es como aquella pasta que une varias but it's of the rocks that we're united in different El amor sizes. nos une. Então, aí haverá edificação. And there it will be edification. Não posso ir muito longe, viu? Senão eu não volto. I can't stray too much because if not, I won't go back. Não sei se eu consegui responder a dúvida dos adolescentes. I don't know if I was able to Contestar la duda. answer the doubt of the young ones. Aí Deus, através do fluir do rio da água, And through da the vida, flowing of the living water, Dios a través del fluir del río del agua de vida will execute His work. tirou dúvida de vocês? Não. No, will take away any doubt from you? Duda, ¿sí o no? Muito bom. Muy bien. Very good.
Então vamos em frente. Entonces, So vamos let's a continuar. continue. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Vamos lá para Gênesis 45. Let us go to Genesis 45. Vamos para Génesis 45. Mas serviu para os adultos também. And não it served serviu? for the adults as well, right? Los adultos, ¿sí o no? Vamos lá. No capítulo anterior, né, ou nos dois capítulos anteriores, Gênesis 43 e 44, The two previous chapters, Genesis 43 and 44, 44, nós vimos Jacó se destacar. you see nós Jacob, vimos que Perdão. I'm sorry, Judá se destacou. Judah nosotros vimos a Judá being bold. Judá era o quarto filho de Jacó. Judah was the fourth child of Jacob, E o mais velho que tinha o direito the de oldest who had the rights to the el firstborn, más viejo que tenía el derecho de primogenitura, que which era is Reuben. ao contaminar o leito de seu pai, perdeu a primogenitura. Al contaminar el lecho Contaminated de su his right to the father, and he lost the firstborn. E em seguida vem Simeão e Levi. And then came Simeon and Levi. y Leví. Simeão e Levi eram filhos de Jacó muito violentos. Simeon and Levi were two children of Jacob that were very violent. Quando a irmã deles foi violada em Siquém, When their sister was violated in Sikkim, eles armaram uma cilada e mataram todos os homens da they cidade. killed all the men of the city. Mataron a todos los hombres de esta ciudad. Você lê como uma história é uma coisa, You reading as a story is one thing, Es una cosa, mas você presenciar a matança de todos os homens de uma cidade, pero usted but in the presencia presence of all the killings of all the people, crueldade, con with crueldad, cruelty, violência, with violence, violencia, irmãos, é outra. that's something else. hermanos, es otra. Era uma grande tragédia que eles It fizeram. was a great tragedy that they did there. Tragedia lo que ellos hicieron allí. Aí, três primeiros já perderam a primogenitura. So the first three lost Los their primeros ya firstborn. perdieron su primogenitura. E quem o quarto? Who was the ¿Quién es el fourth? cuarto? Judá. Judah. Mas Judá até então não fez nada de errado. Pero Judá And no hizo Judah, nada he malo didn't do nothing wrong Primogenitura, para perder su to lose his firstborn, mas também não foi nada expressivo. but he also wasn't did anything very expressive. E teve três filhos, y tuvo And he also had three children, e o seu filho mais velho daria continuidade se ele percebesse que ele estava com ele, a chance de ter a primogenitura. y el hijo mayor and Não, tenía la não, o próprio Judá. Judah himself, el propio Judá. Se percebesse he perceived que já estava com ele a primogenitura. that he he realized that he had the firstborn, Primogenitura, E a primogenitura dele teria que passar pelo seu primogênito. la primogenitura and the firstborn of his needed to pass through his firstborn. Ele daria mais valor. He will give more value to más this, valor a esto. Mas eu não but he did not Pero see no vio this. esto. seu filho mais velho casado com Tamar, His oldest child was married to Tamar. fez o que era mal e morreu. Hizo lo que He era did what was malo, bad and died. murió, Não suscitou descendência para ajudar na linha de primogenitura. y no And did not generate descendencia a line of en la firstborn. línea de la primogenitura. E pela prática de levirato, o segundo filho And by the teria que practice, the dar second filho através born de Tamar Y por la práctica ao del, irmão falecido. y por la práctica del levirato, el segundo hijo, después del mayor, tendría que darle la needed to give the descendencia O descendants. segundo era mau, não queria deixar descendente para o mais But he velho. did not want to give descendants to the a Tamar. El oldest, segundo era malo y no quería dejarle al descendiente, descendencia al más viejo. Y and he también also murió. died. E o terceiro filho era muito jovem ainda. And the youngest E was too Jacó- young, o Judá, na verdade, não queria que esse filho fosse dado para Tamar para não morrer. and de Judah novo. did not want to Mas give muito his son mal. to Tamar, so he El won't tercer die hijo as era well. joven y también Judá no quería dárselo a Tamar porque tenía miedo de que muriese. Assim, Judá não teria descendente na linha de primogenitura. So Judah had no Así, descendants no in the iba a tener lineage of descendencia en la firstborn. línea de la primogenitura. E ele estava nem aí. And him, he was neither here nor there. No le importaba. Foi vivendo a vida He was dele. just living his life. Até que a mulher dele morreu.
Y ahí él fue viviendo su vida hasta que la mujer de He él was living his life until Aí his ele wife lembrou died. que Tamar, ele lembrou, Judá tinha que dar descendência, tem que ter descendente na linhagem de primogenitura. Y ahí fue cuando That's when Tamar se Tamar dio cuenta remembered que Judá tiene que dar they need to have a descendencia, descendant to the tiene que tener lineage. descendiente en la línea de la primogenitura. Acabou dando 2 filhos gêmeos para Judá. He ended up Y giving acabó dándole two, dos hijos twins gemelos to a Judah. Judá. Parece uma coisa, uma história que a gente conta e nem fala. Pelo menos, quando chegou nesse ponto, eu nem quis detalhar muito sobre isso. It seems like a Es una story historia that que yo en el momento en el que lo hablamos no we quise didn't detallar go mucho. into much detail. Mas a questão aqui estava em da descendência na linha de primogenitura para Abraão, Isaac e Jacó e daí para frente. Pero el asunto But the está en result la was línea de la from Abraham, primogenitura Isaac, and para Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, y de and ahí from para there adelante. forward. Quando Judá So when percebeu Judah realized que era Tamar e era sua nora, that was ele Tamar, disse, ela é mais justa do she que is more righteous than Cuando me. Judá se dio cuenta que Tamar era su nuera, ella dice, Tamar es más justa que yo. mais justa porque se preocupou com a descendência na linha de She's more righteous primogenitura. because Es justa she porque se preocupó con la was worried about the descendencia descendants of the lineage of firstborn. Judá, que até então era inexpressivo, acordou. Judá, que So hasta Judah was entonces not so no expressive, he woke up. despertó. E vocês viram que na pressão, quando Jacó não queria liberar o seu filho And we mais saw that velho, in the Benjamim, pressure para buscar when alimento Jacob did no not Egito. want to Y ustedes vieron que cuando Jacob no liberate quería his son, liberar a su hijo Benjamín para buscar Benjamin, comida en Egipto, to get food. Nenhum dos filhos teve coragem None of the children de had dizer, courage "Pai, se não liberar Benjamim, não vamos to be able to conseguir liberate a Benjamin. buscar cereal." ninguno de los hijos tuvo la osadía de decirle a su padre, si no liberamos a Benjamín, no podremos tener Ou alimento. seja, todos nós iríamos In other words, all of us will Quiere die decir, of hunger. todos nosotros iríamos a morir de hambre. Aí Judá se arriscou falando com firmeza ao pai So there, Judah risked with speaking boldly to his father, e se pôs como fiador, Y se puso como and he asked as a challenge, como garantia. como like a guarantee. Aí quando chegaram lá no And Egito, they arrived to cuando Egypt. llegaron a Egipto, também quando José, que eles não sabiam que era irmão deles, And also when Joseph, they did not know that it was her brother. quis deter Benjamim, quiso They detener wanted a to hold Benjamin. Judá também saiu e se pôs como alguém que trocaria, né, se ficaria escravo no lugar de Benjamim. Judah also se posicionó positioned y dijo himself, que quería ponerse and he como wanted esclavo to en lugar de- be as a slave in exchange for his Que quer brother. dizer isso? ¿Qué quiere What does decir this eso? mean? Judá estava defendendo o reino, Judah was defending Judá estaba the kingdom of defendiendo God. al reino de Dios. porque Deus, através de Abraão, Isaac e Jacó, estava para levantar uma grande nação. Because God, through the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob, was going to lift up a Estaba para great nation, levantar una gran nación Que representasse o reino. which de represents que the kingdom of representase God. al reino de Dios. Judá saiu em defesa do Judah pai, came out of the defense of the Salió a father, defender a su padre. porque de seu pai Jacó viria essa descendência. because his father Porque su Jacob padre Jacob iba a was ver it was esa part of the descendencia. descendants. Agora nós vamos entrar na história de José. Ahora nosotros Now we're estamos entering the en story la of historia de Joseph. José. Por isso eu fiz questão de ler esse versículo para vocês. So that's why Yo he hecho énfasis en leer este Versículo we have versículo. read this verse for you. 45:5. Génesis 45, 5. Genesis 45:5. Não vos entristeçai, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haveres vendido para quê? Me vendido para quê? Ahora, But pues, now do not si therefore be entristezcáis, grieved or angry with después de yourselves, haberme because you vendido sold me acá. here. Quero chamar a atenção dos cooperadores. I want to bring attention to the Los cooperators. cooperadores. Essa parte final define a utilidade de José. This Esta last parte part final define defines la utility of José. Joseph. Porque para conservação da vida, Porque, Deus me enviou adiante de vós. porque It para says, For preservación God sent me de before vida, you to preserve envió life. Dios delante
de vosotros. Qual foi o papel principal de What was José? the ¿Cuál fue main el role papel of Joseph? principal de José? Para conservar a vida de Jacó e To família, preserve Para the life of preservar Jacob la and vida de family, Jacob y familia, para que a vontade de Deus tenha quem possa cumprir. so that the will of para que la God can voluntad be de Dios fulfilled. tenga alguien quien la pueda cumplir. Então, a parte de José é conservação da So the vida. part of Entonces, Joseph la is to parte de José preserve es la life. preservación de la vida. E qual a diferença com a parte de Judá? And what's the ¿Cuál es la difference with the diferencia life con of la parte Judah? de Judá? Vocês percebem a diferença ou não? ¿Ustedes You can pueden see ver the la difference or diferencia no? o no? Foi usado para conservar a vida de Jacó e família. One Uno was fue usado used para preservar to la preserve vida the de life Jacob of y Jacob, familia. and on. Judá saiu no meio da pressão, no meio das dificuldades, ele saiu para defender. And Jacó. Judah, in the Judá midst of salió the en medio de las pressure, presiones, he en stood medio up de and las to dificultades, y defend él salió para the life of defender a Jacob. Jacob. Uma necessidade física para o sustento. Una es una necesidad One is a física physical para need for, Outra necessidade de liderança pelo reino de Deus. and the y other otra es una necesidad por el liderazgo del of reino de Dios. leadership for the king of God. Diferença não? ¿Entendieron You la understand the diferencia, difference? sí o no? Pelo menos nessa ala aqui eu exijo que entenda. Por lo menos en esta parte aquí yo At least I exijo hope for que this entiendan. people to understand. Entenderam? You understand or no? ¿Entendieron sí o no? É por isso, irmãos, houve essa transferência That's why it was this de transference. José para Judá em Salmo 78. Por eso, hermanos, hubo There's esa a transference transferencia of de Psalm José 78. para Judá en el libro de Salmos 78. 78. São versículos que você nunca entenderia These are verses that you'll never understand se não tiver essa visão. Si usted no if tuviera you esta wouldn't have visión. this vision. Vamos ler? Vamos We're going to read it? 78, Salmos Psalm 78, 78, versículo 67. versículo 67. verse 77. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de And did not Efraín. choose the Ora, descendants. aos olhos humanos, José deveria ser o mais exaltado entre seus filhos. Ahora, a los ojos humanos, José debería ser el más To the human eyes, exaltado entre Joseph sus should be the hermanos. most exalted amongst his Diz que brothers. Deus rejeitou a tenda de José. Pero aquí dice que Dios desechó la tienda But de here he José. did not choose the descendants of Joseph. De Efraim, que é o seu segundo filho, mas Jacó pôs em primeiro lugar primogenitura, Efraim. Él no escogió la He did not tribu de choose the Efraín, tribe of pero Ephraim. puso en primer lugar la tribu de Efraín. Em versículo 68, Verse 78. Versículo 68. ele substituiu José por quem? Él He substituted him for sustituyó who? a For José what? ¿por quién? Escolheu antes a tribo de Judá. But Sino chose the que tribe of escogió la Judah. tribu de Judá. Você nunca iria You'll entender never understand this Usted nunca verse iba a entender esto se você não acompanhar com os olhos espirituais essa história de Judá. if you do Si not usted no follow ve with con ojos spiritual eyes espirituales esta the story of, historia de Judá. Ele escolheu Judah. a tribo de Judá e o monte Sião que ele amava. Sino que But he escogió chose la the tribu tribe de of Judá, Judah, el monte Mount Sión, Zion, al which he cual loved. amó. E construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. And he built his sanctuary like the heights, like the earth which he de has manera established eminencia, forever. como la tierra que cimentó para siempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e os tomou dos redis das ovelhas. He also chose David his Escogió a David, servant su siervo, y lo and tomó took de him las from the majadas de las sheepfolds. ovejas. Quem era Who was Davi? David? ¿Quién era David? Não, descendia de quem? ¿De quién descendió David? Ah, What line did he descend from? vocês não estão prestando atenção, né? Usted Not está paying prestando attention. atención. Davi era da descendência de David was a descendant from the line of Pertenecía a Judah, la descendencia de Judá, não de not of José. Joseph. no de José. Deus escolheu Davi e tirou-o de trás dos apriscos das ovelhas para cuidar do povo de Deus. God Dios chose escogió a David his David servant and como took him lo from the tomó de las sheepfolds majadas de las ovejas para cuidar del pueblo to de take Dios. care of the people Por of isso eu God. disse em várias mensagens anteriores de que as pessoas que o Senhor escolhe são as pessoas que já desde jovem cuida de vidas. Por So, eso so hemos maybe dicho in previous anteriormente, messages, las personas que Dios God escoge chooses son personas people
desde jóvenes cuidan that de young ones that take care of lives. Cuidava de rebanho. Él cuidaba He del take care rebaño. of sheepfolds. Era responsável e dava sua vida pelas ovelhas. He was responsible and he used to take care of his Y daba flock. su vida por las ovejas. Porque na igreja, irmãos, que é reinar na igreja? Porque In the la iglesia, church, hermanos, ¿qué what es is to reinar reign en in la it? iglesia? Que é assumir papel de Judá, que é assumir papel de realeza na igreja. What is to assume the role of Judah, Va a asumir el papel or de the reality of realeza en la this? iglesia. Pelos filmes que a gente assiste, livros que a gente lê, rei é aquele cara cruel, não é isso? Manda matar assim, ó, sem piscar os olhos. Por But las by the películas que movies, nosotros vemos, the books, rey es aquel the que kings that manda will matar a los order like to otros kill así, en un abrir y other cerrar de peoples. ojos. Mas aos olhos de Deus, o rei é para cuidar do povo. Pero a los But in the ojos de eyes of Dios, el God, rey es para cuidar is to del take care of the Na people. igreja, vocês, pastores, líderes, vocês são para pastorear o rebanho de Deus. So in la the iglesia, church, ustedes leaders están para are you to pastorear, shepherd of the young ones, Cuidar de cada cuidar de take cada care of uno each one na sua necessidade real. en su en su in their real necesidad. necessity. E vamos, não, é que se eu explico demais, eu vou saindo da linha central. Vamos lá. I'm not going to explain much more because then we're going to get out of the main focus. 71. Tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Versículo Verse 71. 71. From following the ewes that had young, he brought him to shepherd Jacob his people and Israel his E inheritance. ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. So he shepherded them according to the integrity of his heart and guided them by the skillfulness of his Con la hands. pericia de sus manos. Então, os líderes têm que estar dispostos como pastor que cuida das ovelhas. So the leaders need to be Estar dispuestos willing, like como shepherds, pastores que cuidan to de take las care of the ovejas, flock, Sofrendo por elas suffering for por them, e ellas, com integridade do coração. integrity in their en el hearts. corazón. Não temos segundas intenções. We don't have No tenemos second segundas motives. intenciones. Não estamos aqui para assenhorear os outros. No We're estamos not aquí here para to be señorear a Lord los otros, over all. Nem aproveitar a posição de liderança para ganhar algum lucro To pessoal. take advantage to have a Sacar provecho de personal posición de benefit. liderazgo para ganar algún beneficio propio. Por isso, portanto, nós cuidamos com amor e com integridade do coração. That's why we take care with love Cuidamos con amor y and con with integrity in our hearts. Então, com essa atitude, And with that attitude, Jacó ganhou uma bênção de seu pai. Isso ainda vamos falar em Gênesis 49. Entonces Jacob con So esta Jacob, with that ganó attitude, la bendición de su padre, que aún lo vamos a Judá ganó I'm sorry, la Judah bendición de su Perdón, padre. is Judá, perdón, Judá. E Judá, no capítulo 49, in versículo 8. Genesis 49, verse 8. Judá en el capítulo 49, versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão. Judá, te alabarán tus hermanos. Quando Judá, ninguém queria assumir The brothers will praise you. nem risco, você assumiu. Cuando nadie quiso When nobody asumir wanted to la assume a responsibility, responsabilidad, usted lo hizo. Para o bem de todos nós, os seus irmãos diriam. Para el for the bien de good of nosotros, all, sus hermanos the brothers dirían. would, Quando ninguém quis assumir o who wanted risco to assume the de risk defender Benjamim Cuando lá, nadie quiso asumir el riesgo y and to defender a defend the Benjamín, Benjamin perante a autoridade no Egito, delante in de la front of the autoridad, authority of Egypt, Judá se arriscou, Judá se arriesgó. Judah took the risk. Judá se quis fazer a substituição dele como escravo, né, do Egito e liberar o irmão mais novo. Judá quiso Judah wanted to sustituir substitute y his liberar- brother y liberarlo a and su be padre. Com enslaved. essa menor. atitude, aqui diz Judá, teus irmãos te louvarão. Por esa And by that actitud, attitude, it dice, says here, Judá te Judah, alabará you are tus he whom your hermanos. brother shall Mão praise. estará sobre a cerviz de teus inimigos. Tu mano Your en la hand shall cerviz be de on the tus neck of enemigos. your enemies. Irmãos, quando o Senhor nos dá autoridade, The Lord gives us authority. Nos da una autoridad. você lembra quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou no final de Mateus 28? You remember when Jesus died and resurrected in Matthew 28? Resucitó al final de Mateo 28. Ele apareceu e disse aos discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na He terra. appeared to his disciples and he said, all authority was given to the heavens and the earth. Me fue dada en los cielos y en la tierra. Agora vocês podem ir. Now you're able to Ahora go. ustedes pueden ir.
É por isso que nós estamos nas ruas. That's why we are in the Por eso estamos en streets, las calles. Porque nós temos a autoridade because we have the authority of Porque tenemos la Christ. autoridad de Cristo. A autoridade da nossa cabeça, ele tem autoridade sobre os céus e a terra. He has authority over the heavens and the earth. Por isso, irmão, nós não tememos medo das dificuldades na rua. So we're not fearful of the difficulties in the streets. Nós avançamos nas ruas para ganhar as pessoas para We advance in the streets to win people for God. Mas Deus nos dá autoridade, nós somos como, né? O Senhor entregará os nossos inimigos, né? A nossa mão estará sobre o pescoço dos nossos inimigos. And the Lord will give us his enemies, and we will have on the neck of the enemies. Os saem para pregar o evangelho do reino. So that's when the co-porters go out and preach the gospel of the kingdom, Mesmo em lugares difíceis. even in difficult areas. Aonde são os lugares? Where are there difficult areas? ¿Dónde están los lugares difíciles aquí? Itália. Italy, Italia. Italiano. Italian, Difícil. difficult. Alemanha mais ou menos, né? Alemanha Germany a little bit. tá melhorando. It's getting better, Mas nós não temos medo não. but we're not afraid now. O Senhor nos deu autoridade. The Lord has given us authority. Nós temos autoridade para derrotar. Nosotros tenemos autoridad We have authority to destroy. No pescoço do inimigo. poner la mano en Put el the pecho del hand enemigo. in the neck of the Não enemies. é você agarrar um italiano não. You're not going to put the hand on an Italian. Prender os principados e potestades This is the principalities. Principados y potestades. para libertar os It's to italianos. free the Libertar a Italians. los italianos. A nossa mão estará sobre a cerviz dos nossos inimigos. Our hands will be over the necks of the enemies. E os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Los Your hijos de father's tu children padre shall se bow inclinarán down a ti. before you. Ele tomou a liderança. Y él asumió And la he assumed the leadership. Deus entregou realeza para ele. y Dios le entregó la And realeza. God gave him the Os demais filhos reality. se inclinaram no sonho de José para José. Los demás hijos se The other inclinaron children, al sueño de José They para bowed down for Joseph. Foi transferido. pero ahora fue But now it was Os transferred. 11 filhos agora se inclinam para Judá. And now they bow down to 11 hijos Judah. ahora se inclinan para Judá. Por isso, irmão, como é importante numa hora difícil, na hora em que ninguém quer se arriscar, você se arrisca. So that's why it's important, even in the time of difficulty, when we risk Usted arriesgarse. Toma a liderança. to assume a leadership, Não pela sua força natural. not by your No por natural su fuerza strength. natural. Se cada um fizer, se cada um de nós for impetuoso na nossa força natural, nós vamos causar muito problema aqui na obra do Senhor. Each of us will do whatever we want. We'll give a lot of problems to the Lord. Na força da palavra. Pero en la fuerza But de it la is the strength palabra. in the Word. Coragem quando eu recebo uma voz de comando. Yo debo I tener need to be coraje courageous when I cuando recibo receive the una voz word, de a command of Aí God. eu me arrisco para praticar a palavra. Y ahí And there I'm me able arriesgo to para practicar risk and practice the Word. Judá é leãozinho. Versículo 9. Judah is a lion cub, Versículo 9. is a lion's whelp. Leãozinho não é que seja filhote de leão. Este cachorro de león no es que sea un hijo This de cub león, does not mean that he's a son of a lion. Leão novo. es en el It's in sentido the de que sense es un león like joven. a young lion. Sabe aquele leão que já começa a surgir a juba? Este león que le comienza a subir The lion that is starting to grow. Não sei se aqueles adolescentes começam a mudar a voz, né? no sé This si is like the teens, you know, the voice starts changing. Né? Aí começa a ter a forma de And they leão. start making form of a lion. comienza a tener la forma de un león. Começa a sair aqui pouco de penugem aqui, né? Start growing a little bit of Un montón de pelitos a little aquí bit of Já hairs. aprendem a lutar. y aprenden And a they luchar. learn how to fight. Leão é leão novo da presa subiste, filho meu. Cachorro And de she says, the león, lion's well from the de la prey, presa my son, you have subiste, gone hijo up. mío. Quer dizer o quê? Acabou de apanhar uma presa. ¿Qué es What lo does que that quiere decir mean? esto? Acabó de coger Just a una finished presa. growing a prey. Comeu a presa, encurva-se e deita-se. Ahí se He comió ate the la prey, presa, se encorvó y se and he recostó. lied down. Aí quando ele deita como leão. Y cuando él se But he recuesta, bows se down recuesta as he como un león. lies down as a lion. Como uma leoa. Él se recuesta como una And leona, lies down as a Tem lioness. juba tão grande, pode confundir com uma leoa. que como aún no tiene su melena tan grande, se And you puede might confundir confuse it con as una a As lioness. leoas são
Y las leonas son And the buenas lioness are guerreras. great As warriors. leoas, quando se juntam, pegam a presa. And when they come Las together, leonas they cuando take se a prey. juntan, cogen a la presa. O leão grande mesmo só põe ordem na casa. The big El lion just león puts grande order in the simplemente home. coloca orden en la casa. Né? E quem apanha a presa agora são as But the leoas. ones that Y attack que the cogen prey la are the presa ahora son lioness. las leonas. Aqui na Europa também é assim, In não? Europe, is En this way Europa like también es así, also? ¿sí o no? As leoas são muito eficientes. The lioness are Las very leonas son muy efficient. eficientes. Hã? Expo livro com 4 leões Expo book with 4 Cuatro lioness leonas. rodando pela Europa. rolling through Europe. Coisa maravilhosa. Hermanos, qué What cosa a marvelous maravillosa. thing. Lá no Brasil, até mesmo os investidores do reino, Even Y in en Brazil, the Brasil, kingdom también los investors, inversionistas del reino, quando às vezes, né, os irmãos nos faltam para completar as ofertas em um determinado item, when there's a value that's hermanos, hace still falta missing completar for las a certain ofertas item, para determinado ítem. os irmãos ficam muito cheios de esquema e não conseguem. the brothers Y are los full of hermanos schemes and they're not se able llenan to. de esquemas en la cabeza y no consiguen. A gente fala com as irmãs fazem isso de coração. And we talk to Y the nosotros sisters, and the hablamos con sisters las do it with their hermanas, y las hearts. hermanas hacen esto de corazón. Rapidamente levantam a quantia necessária para a oferta. Quickly, they lift up the Rápidamente quantity levantan needed la for cantidad the offering. necesaria de la ofrenda. Então aqui na Europa precisamos de muitas leoas. So here in Europe, we Entonces, need aquí a en lot of Europa lioness. necesitamos de muchas leonas. Enquanto os leões dormem, tiram soneca, né? Tá na hora. En cuanto, As leoas Meanwhile, the trabalham. lions sleep. mientras que los leones se echan la siesta, las leonas The trabajan. lioness work. Senhor Lord Jesus. Señor Jesus. Jesús, Aí que mais? O cetro não mais? se arredará de Judá. no será quitado el cetro Also, de Judá. O cetro simboliza a autoridade de the rei. scepter should not El depart cetro from Judah. simboliza la The scepter autoridad means del the rey, authority of a king, Então não se apartará dos pés dele. ni el nor a legislador lawgiver de from sus between pies. his feet. A bastão, né? Se refere à autoridade da nobreza, né? Legislador o A bastón se lawgiver refiere a la autoridad of de la authority of realeza. the realness. E até que venha Siló. Until Hasta que Shiloh venga comes. Siló representa a vinda de Shiloh Cristo. represents the coming of representa la Christ. venida de Cristo. Siló pode ser traduzido como aquele a quem pertence, Shiloh Silo can puede refer ser to as traducido that como who belongs to, a quién le pertenece, ou aquele que traz a paz, or the one who aquel brings que trae la peace, paz, referindo a vinda de nosso Senhor Jesus como Messias, referring refiriéndose a the la coming venida of our de Lord nuestro Señor Jesus as Jesús the como Messiah. Mesías. pois a sua segunda vinda, em Isaías 9, ele virá como príncipe. And the second coming Porque en in su Isaiah segunda 9, venida, he'll be coming en the Isaías Prince of 9, él Peace. vendrá como príncipe de paz. Isaías 9, 6 a 7, quem quiser Isaiah 9, Isaías verse 6 9, and del 7, if 6 al someone 7, wants quien to quisiese- take this quien down. quisiera anotar. E Judá acabou trazendo a Cristo na sua descendência em Mateus capítulo 1. Já E- falei isso. And Judá Judah, acabó trayendo a Lá em- Jesús en su descendencia en Mateo capítulo in Matthew chapter Já 1. falei isso em Madrid, mas Já- vamos falar isso também aqui em Torres Vedras. Ya dije esto en Madrid, pero Already said también this voy a in hablar Madrid, esto but I'm going en to say this here as well. Versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, Genealogy of filho Jesus de Christ. Davi e filho de Abraão. Capítulo 1, versículo Chapter 1, 1, verse 1. libro de la genealogía de Jesucristo, The son hijo of de David David, and the son of hijo de Abraham. Abraham. Davi então não veio na linhagem de José. So David did not come of the lineage of Joseph. Judá, David entonces no vino del linaje de José, él vino del linaje He de came to Judá. the lineage of Abraão Judah. gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Abraham begot Isaac, a Isaac Judá begot Jacob, e a seus and irmãos. Jacob begot Judah Abraham and his engendró a brothers. Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Vocês entenderam a importância para Deus da primogenitura? You understand the Ustedes importance entienden la of firstborn importancia for para Dios de la God? primogenitura. Deveria ser sim. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó e Jacó gerou a Rubem.
It should Debería ser say, así. Abraham engendró a Isaac. Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, and Jacob begot Reuben. O quarto filho, Pero, Judá. pero fue al cuarto But it went to hijo. the fourth son. Aí Judá, o quê? Qual a descendência de So Judá? what are the descendants of Judah? Entonces, Judá, ¿qué? ¿Cuál es la descendencia de Judá? Gerou de Tamar. Judá And engendró Judah de begot Tamar. Perez and Zerah by Tamar. Graças à visão que Tamar teve, Thank the Lord for the vision that Tamar had. Cristo nasceu nessa linhagem. Cristo nació en Christ ese was born in linaje. that lineage. Se Judá continuasse desapercebido, ter descendência ou não ter descendência na linha de primogenitura, tanto faz. Si If Judá Judah would have hubiese just tenido remained descendencia sin mucha not importancia giving a en lot la of importance to the descendencia, lineage, Não faria parte da genealogia de Jesus Cristo. no haría he parte will de la not take part of the genealogía de lineage of Cristo. Então, Christ. gerou de Tamar a... eu falo Pérez, me chamando a atenção que por causa do Z em português, a sílaba tônica vai para a última sílaba. Então, Perez. Yo digo I'll say Pérez, y me llama la Perez, atención porque por el acento que tiene al final es but in Pérez. Portuguese, in English, Perez. Tá certo ou não? Perez. Tá? ¿Correcto o no? E Zera, And Zerah Perez gerou a Esrom. by Fares Tamar. y a And then Sara, y Perez Fares begot a Hezrón, Hezron. y Hezrón a And Aram. Hezron begot E Ram. assim, irmãos, Judá pegou a melhor porção. Y So that's así, why, hermanos, brothers, Judá Judah cogió la mejor picked a porción. best part. Ainda que a José pertenceu à porção dupla da terra, Aunque a Even though José to le Joseph perteneciese la porción doble de received la a tierra, double portion of the ainda land, que Levi recuperou o sacerdócio no tempo de Moisés, aunque Leví and recuperó Levi el sacerdocio en el got tiempo de the priesthood of Moisés, the temple of God, a melhor porção. pero Judá cogió la but mejor Judah got porción. the best O portion. direito de descender Cristo, El derecho da de descendência ser, né, ser ascendente de The Cristo. right el derecho de ser to be the ascendente descendant of de Christ. Irmãos, é isso que nós precisamos dar valor ao direito de primogenitura. That's why we need to give value to Hermanos, the es a esto que le the necesitamos right dar of the valor, firstborn. al derecho de primogenitura. Nós passamos por muita dificuldade aqui na Europa. We go through many difficulties here in Europe. Aquí en Europa. E de 2018 para cá houve uma nova But etapa. from 2018 and 2018 now, para it's a new adelante, part. hasta hoy, hubo una nueva etapa. Mas a partir de 2023 uma outra nova etapa. But from 2023, there was another new stage. Muitos perderam o direito de primogenitura aqui. Many lost the right to the firstborn here. E vocês estão aqui. And you are here. Não desprezem o direito de primogenitura. Do not undervalue the right to the Não seja firstborn. que daqui a 2 anos, cadê você? No sea que de aquí en 2 Ah, años, I don't know if you're here from 2 years, you might not be here. Se daqui a 2 anos perguntar, cadê você? And here in 2 years, we'll ask, where are you? ¿Dónde está usted? Vai dizer, estou aqui lutando pelo reino. You will say, I'm here fighting for the kingdom. Não venda o seu direito de Do not sell the right of your Su firstborn. derecho de primogenitura. Apocalipse 2:2. Do Apocalipse 5. Revelation 5:5. Apocalipsis 5:5. Todavia, dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. But one of the elders said to me, do not weep. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, had prevailed to open the scroll and to loose its 7 seals. Leão da tribo The Lion of the tribe of Judah. E por que não leão da tribo de And why not the Lion of the tribe of Joseph? José foi grandemente usado por Deus para a conservação da vida. Joseph was used greatly by God in order to preserve life. Mas na luta pelo reino é Judá. But to fight for the kingdom is Judah. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus is the Lion of the tribe of Judah. Por isso hoje na obra do Senhor, irmãos, devemos aprender com Judá That's why today in the work of the Lord, we need to be like Judah. e assumir We need to responsabilidade. assume responsibility. Mesmo que te custe uma maior
exposição em defesa, né, da sua própria obra. Aunque te cueste una Even gran though it's a great exposición fight en defensa de tu of, propia for your obra, own work, Mas em favor do avanço dos interesses de an Deus advance for the es en interest of favor a God, los intereses de Dios, e para celeridade da execução da obra a de Deus, sincerity of execution para of la God. serenidad de la ejecución de la obra de Dios, você You assume assume a the responsibility. usted asume la responsabilidad. Não importa nessa hora quando você assume responsabilidade, It doesn't matter if En el momento en el que when you usted assume asume la responsibility, responsabilidad, pode surgir várias you may críticas, receive various usted puede, criticism. sufrir varias críticas. mas se foi algo delegado por Or Deus, something that's delegated from Es God, algo delegado por Dios, Deus defende God will defend. Dios va adelante. e depois Deus vai vai alçar você. And God Después Dios va a will realzarte. lift you up. Evitar, irmãos, uma situação de impasse, né, em que todos que têm medo de assumir responsabilidade na hora H, paralisando a obra de Deus pela nossa omissão. Muitas vezes nós somos assim, fica ali, Many times we're there, they're not taking up responsibility, impasse, e a obra não but vai. nothing advances. Para evitar, hermanos, una situación de impasse en que todos To avoid a situation of that may occur. en la hora más crucial, y bueno, ahí nosotros nos quedamos así, allí sin mucho movimiento, y la obra no avanza. Aqui tem muita coisa para Here, there's a lot of Aquí hay things to mucha do. cosa para hacer. Nós temos aí várias viagens. We have various trips to do. Tenemos aquí varios viajes para hacer. Não fica sempre escondido atrás Do de not outro. remain hidden No se behind esconda siempre others. atrás de los otros. Assuma Assume. Asuma. aquele passe de 40 metros. Ese pase de 40 A steps of metros. 40 meters. Mesmo ontem, foi? ¿Fue Na ayer sexta. o el viernes? ¿Fue el viernes? Mas foi, It was né? yesterday or was Friday? ¿Sí o no? Foi. ¿Sí? Quem joga futebol sabe. Who plays soccer Num knows. jogo importante e decisivo, En un juego, en un In an partido important importante, game, decisivo, ninguém quer se arriscar. nobody wants to nadie take the quiere risk. arriesgarse. Aí eu passo por Grimaldi que 3 metros, ó. Ahí yo le No paso, voy. I pass to the yo le brothers. paso la pelota a Glimar, A de Limar. 3 metros, no Oh, voy a small equivocar, pass, and just so I won't pasarla aquí para error. de mi lado. Esse jogo burocrático não faz There'll gol. be this bureaucratic game, and there's no error. No hace gol. Vamos para o leste europeu? Vamos para Europa. Let's go to Western Europe. Vocês falaram em ir para a Rússia? You Ustedes said it's going to hablaron Russia. de Rusia. Ó, Senhor. Oh, Lord Jesus. Jesus. Señor Jesús. Vamos seguir a direção. Let's follow the direction of Vamos the a seguir la Spirit. dirección del Espíritu. Não se arriscar por conta própria. No arriesgarnos, Do not risk ourselves by our own É self, seguir a direção do Espírito. pero es seguir la dirección del but it's Espíritu. following the direction of the Vai Spirit. usar vocês para tomar a Europa. Y el Señor los And the va a Lord will usar use you ustedes to para take tomar Europe. Europa. Mas isso tudo antes da grande tribulação. Pero And esto all todo this antes is de before la- the Great Tribulation. antes de la gran tribulación. Tem que ser rápido. We need to be quick. Tiene que ser rápido. Por isso, irmãos, bom, eu não vou nem falar mais. Você lembra em Gênesis 44, versículo 18? Remember in Genesis 44:8, Quando Judá falava com José, ¿Ustedes se acuerdan de Génesis 44:18 cuando Judá hablaba con José? no final do 18. versículo fala assim, né? Não, eu vou ler o versículo todo. Então Judá se aproximou dele e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te, permite que seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Says then Judah came near to him and said, "O my Lord, please let your servant speak a word in my Lord's hearing, and do not let your anger burn against your servant, for you are even like Pharaoh." Pues tú eres como Faraón. Eu quero ajudar vocês a entrar no clima daquele tempo. I would like you to understand of the temperature of that time, Porque é fácil você ler como uma leitura. because it's very easy to read it. It's just like Mas literature. quando Judá foi falar com firmeza com José, José era uma autoridade no Egito. But to talk, and when Judah spoke to Joseph Judá habló con de with manera a muy firme, firmness, porque José era una but it was authority of Egypt. Sabia que José era irmão dele.
And he did not know that it was his own brother. José tinha toda a autoridade de Faraó. Ele era como Faraó. Joseph had all the authority of the Pharaoh. He was like the Pharaoh. Faraó não precisa muito mandar matar você. Pharaoh did not need a lot to kill you Mandar encarcerar or to você. imprison you. Ele correu todo. He carried all the risk. Por isso disse, não fique bravo. So that's why it says, Eu vou falar, por do favor, not let your anger burn bravo comigo. Por favor, no se encienda tu enojo contra tu siervo. against your servant. Então, Oh, Senhor a Jesus. postura de José se arriscar em defesa do seu irmão mais novo e dos interesses de Jacó, seu pai, emocionou José, que percebeu que era a hora de dar-se a conhecer aos seus irmãos. Né? Agora já chegamos, né? Vamos lá, em 45, né? So the position of Judah, a defense of his brother, would lead him to realize that it was a time to let know of his brothers. Todos os egípcios saírem da sua presença. So he allowed all the Egyptians to leave of the presence. Versículo 2, Verse 2, Versículo 2, 45. 45:2. Génesis 45, 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. And he wept aloud, and the Egyptians and the house of Pharaoh heard it. Y oyó también la casa de Faraón. Ele mandou sair e os outros conseguiam ouvir. He told them to leave, and they were able to hear Lo this. conseguían escuchar. Todas aquelas emoções represadas. All the emotions that were deep within, Ele soltou ali e chorou em alta voz. he released them, and they were wept aloud. En alta voz. E disse a seus irmãos, eu sou José. Y dijo And José, Joseph said to his brothers, I am Joseph. Vive ainda meu pai? Does my father still live? Seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. But his brothers could not answer him, for they were dismayed in his presence. turbados delante de él. Porque foi choque. Because it was like a shock. Algo chocante para ellos. Alguém tão poderoso no Egito era irmão deles. Someone so powerful turns out to be the brother of them. Aquele que eles fizeram mal. Aquel que ellos le habían hecho el mal. Então eles estavam tão So they were so surprised, e no estado de choque, não conseguiram. in the state of shock, Ellos estaban tan sorprendidos en estado de shock que no that they were not able to respond. Versículo Verse 4. 4. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse, eu sou And José, Joseph said to his brothers, Please come near to me. So they came near, then he said, I am Joseph your brother, whom you sold into Egypt. Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Era exatamente aquele que eles odiavam. Era- Os seus outros irmãos, os 10 irmãos odiavam. It was exactly the same brother that they hated. Hermanos odiaban. Porque seu pai o tratava de uma maneira especial e o amava mais do que Because os the father outros. treated them in a special way and loved them more. Especial y lo amaba más que a los otros. Ele lhe deu um vestido de mangas de talares. He gave him a coat of various colors, a garment. Talladas. E também, né, ele teve aqueles 2 sonhos em que os seus irmãos And also he had the 2 dreams where the brothers bowed down to him. Dos sueños en donde sus hermanos se postraban delante de él. é um choque atrás do choque. It was shock after shock. Atrás de shock. Então, o versículo seguinte, versículo 5, é para vocês entenderem qual era seu papel. And verse né? 5 is now Agora, for you to pois, understand não what was vos his role. entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. But now, do not therefore be grieved or angry with yourselves because you sold me here. Ahora, pues, no For os God sent me entristezcáis, before pues you Dios to me preserve ha life. vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Então, esse versículo é importante, mostra o propósito, né, de Deus ter feito tudo isso com José. So that importance verse shows Porque nos muestra el the propósito purpose de Dios of, haber hecho of todo God, esto. of what he did everything with Joseph. Já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura
e nem colheita. For these 2 years the famine has been in the land, and there are still 5 years in which there will be neither plowing nor harvesting. Ni habrá arada ni siega. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e vos preservar a vida por grande livramento. And God sent me before you to preserve a posterity for you in the earth, and to save your lives by a great deliverance. Por medio de gran liberación. Então este era o papel principal de So this was the main role of the life of Joseph. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai a Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. So now it was not you who sent me here, but God. And he has made me a father to Pharaoh and lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt. Por onde José passou, ele se tornou, ele por ser muito responsável e cheio de sabedoria de Deus, todos entregavam toda a responsabilidade para ele cuidar. Wherever Joseph passed, with all the responsibility that he had, everybody gave him the responsibility. Potifar não precisava saber de nada sobre a sua casa, tudo entregou para José cuidar. And the house of Potiphar, he did not need to worry about anything, and he gave all the responsibility to Joseph. Na prisão, o carcereiro também nada precisava se preocupar. José cuidava dos presos e também dos bens de toda a situação ali na prisão. In the prison, he also took care of all things, and everything he needed to function, he was taken care of. No Egito, Deus então entregou tudo para José cuidar. Faraó, ele se tornou até o pai de Faraó. And in Egypt, ele nada precisava se preocupar, cuidava da casa, né, de Faraó. He ended up taking care of all things, even the father of Egypt. Y también en Egipto entonces, él también cuidaba de toda la casa del faraón, tanto que dice que faraón era como su padre. That the Pharaoh was like a father to him, Y él por fin se hizo el gobernador. and he de became toda the governor of all Egypt. Por isso, em todo lugar que eu estou passando, eu estou chamando valentes de Davi. That's why everywhere I go, I talk about David's mighty men. los valientes de David. Deus está preparando vocês para assumirem, para serem executivos da obra. God is preparing you Dios to los be está preparando executives, a ustedes para ser ejecutores de la obra de Dios. executives for the house of God. Durante esse tempo todo, na sua própria profissão, né, na maturidade de vida que vocês alcançaram, Deus precisa de vocês. So the Lord, in everything that you have reached, in the function, the maturity, God needs of you. Por isso, irmãos, Deus ainda dos 7 anos de fome, ainda tinham 5 anos para enfrentar. So in the 7 years of famine, there was still 5 years left to withhold. Ele precisava chamar Jacó e toda a família, ficar esses 5 anos no Egito para não morrerem de fome. So he needed to call Jacob and the whole family to stay with them, to not die of hunger. Porque a fome era gravíssima. The famine was severe, E ele era responsável pela conservação da vida de Jacó. and he was responsible for conserving the life of Jacob. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. A maneira de Deus atuar, irmãos, sempre é superior do que nós pensamos. Brothers, look how marvelous it is of the God acting is superior than our way. Vocês se lembram em Isaías 55? ¿Ustedes se acuerdan en Isaías You guys remember Isaiah 55? Hein? Por isso, o homem acha que ele é muito capaz, mas Man thinks they are very capable, Pero Dios, os seus caminhos são muito superiores. sus caminos son muy superiores. Daqui, ó, vamos lá. Capítulo 55. Let's read de Isaías, Isaiah 55, versículo 8. Capítulo 55 de Isaías, versículo verse 8. 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos,
diz o Senhor. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. Mis caminos, dijo Jehová. Muitas vezes nós apreciamos muito a nossa tática, a nossa estratégia, a nossa capacidade, a gente sabe fazer muito, mas, irmãos, os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus estão muito superiores aos nossos. Many Muchas veces times nosotros le damos we valor give a value nuestra to our táctica, ways, our a nuestros tactics, pensamientos, pero hermanos, but los brothers, caminos de Dios son mucho the más ways of the superiores a Lord are nuestros much caminos. superior and Porque greater assim than como os ours. céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos Verse pensamentos. 9. For as Como the son heavens más are altos higher los than the cielos earth, que la tierra, so are así my son mis ways higher than caminos, your ways, más and my altos que thoughts vuestros than your caminos, y thoughts. mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quanto mais alto o céu é da terra? How much higher is the Más heavens altos than the cielos earth? de la tierra. Qual a altura do What is céu? the height of the ¿Cuál es la altura del heavens? cielo? Os telescópicos começou com Hubble, né? E agora o telescópio James Webb, tá? E não estão enxergando o fim. The Los telescopes telescopios of Los back then telescopios antes iniciaron con Hubble, and y Robert, ahora están con James Webb. and Y now los with the telescopes of James siguen, Webb, observando. and they're not able to reach the ends. Qualquer grandeza aqui na terra é Whatever great thing here on earth à dimensão do is céu. incomparable to the Cualquier cosa greatest grande things aquí of en the la earth, tierra no se heavens. compara con lo que hay en el cielo. Você pode ser entre a humanidade, você ser dos mais You may be amongst the Usted entre la humanity, humanidad puede ser one of the una de las greatest personas capable más men. capacitadas. comparado a homem ordinário. Compared to an ordinary man, Vamos supor que o homem ordinário seja Você é tão capaz, comparado a ele, você é 1.000.000. you are Usted compared to comparado him, con you un might hombre be ordinario, digamos que este hombre compared vale to a 1.000.000. million. Usted comparado con este hombre vale 1.000.000. Se você dividir por 1.000.000, realmente aquele que tem não tem nada perto de você. But if you Si divide usted divide 1 million into 1.000.000, one, aquel que tiene uno no tiene really it nada has nothing contra against usted. you. É 10 a menos 6, é isso? Es 10 a la menos 6. It's 10 to the 6. Daí vem a conversa do delta T, né? Ahí viene la conversación del delta T. Agora experimenta que você quer 1.000.000. Ahora Experiment, que usted es you're at 1 million. 1.000.000 dividido por infinito. A million 1.000.000 divided by dividido infinity. por infinito. Vocês jovens sabem fazer essa Do you know how to do that division, ¿Ustedes young jóvenes saben ones? hacer esta división, sí o no? Dá quanto 1.000.000 dividido por infinito? What is 1 million ¿Cuánto divided da into 1.000.000 infinity? dividido por infinito? Dá zero. It gives 0. Dividido por dividido por infinito é 1 zero. divided by infinity Uno is dividido 0. entre infinito es 0. Mas 1.000.000 dividido por infinito também Now é 1 zero. million divided into También infinity is 1.000.000 also dividido 0. por infinito es 0. Né, Alexandre? And then so, Alexander? Es así, yo soy Oh, I'm capaz. capable. Mas perto de Deus, zero. Pero But cerca in de close to Dios, God, 0. Tanto nos pensamentos como nos caminhos. All the como thoughts, en sus just like the pensamientos ways. y sus caminos. Vamos seguir a água Let's viva. follow the Vamos living a seguir el water. agua viva. Vamos seguir na sabedoria Let's de follow in Deus. the Vamos a wisdom of seguir God. en la sabiduría de Dios. Deixa Deus fazer a sua casa. Deja a Dios Let God hacer do su his casa. house. Quanto a nós, irmãos, vamos ser fiéis na casa de Deus. According to regarding us, let us be faithful to the house of God. Como José era fiel na casa de Potifar. Joseph was faithful in the house of no Potiphar, cárcere, agora fiel in the em prison, and also in Egypt. En la casa de Potifar, en la cárcel y ahora en Egipto. Moisés era fiel em toda a casa de Moses Deus. was famous, Y faithful Moisés era fiel en in toda all the la house of casa God. de Dios. Eso está en In Números 12. that's in Numbers Deus 12. hoje precisa de muitos administradores. God needs a lot of faithful Dios hoy administrators necesita de muchos administradores fieles Que não confiem em seus pensamentos e nem nos seus Do not- caminhos. que that no do not confíen en just trust sus in their thoughts pensamientos y ni en sus and their caminos. ways. Confia na água que flui, água viva que flui entre nós. Confía Trust en el agua que in the fluye water that entre flows A amongst us. palavra que o Senhor fala conosco,
a cada semana, a cada the dia. word that the Esta Lord palabra speaks que to se us habla each con week, nosotros each a day. cada semana y a cada día. Cabe a nós apenas ouvir com diligência a voz do Senhor. Each Cabe a day nosotros we apenas hear the escuchar voice con of diligencia la God voz with del Señor. E seja diligence. simples em aplicar, em praticar. Y sea And be sencillo simple and just go out simplemente and en aplicar y practice. practicar. Não precisa acrescentar suas You don't need técnicas. to No add necesita your adicionar sus techniques. técnicas. Seja simples, o Senhor vai abençoar. Be Sea simple and the sencillo y Lord el will Señor va a bless you. bendecir. Porque essa palavra opera eficazmente em quem This crê. word Porque esta operates palabra efficiently for opera those who de manera believe. eficaz en los que creen. Vamos continuar. Let's Vamos a continue. continuar. Onde estamos? ¿Dónde Where are estamos? we? Me ajudam aqui. Estou em que versículo? Ayúdenme. ¿Qué versículo? 45. Versículo Verse 9. 9. Apressai-vos subir a meu pai e dizei, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Versículo 9. Hurry Pues up and dice, go up to id my a mi father padre and y say to decidle, him, Thus así says dice your tu son hijo Joseph, José, Dios me God ha has puesto made me por Lord Señor of en all todo Egypt. Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto Come down to tens. me, do not tarry. You shall dwell in the land of Goshen. You shall be near to me, Tú y you tus and your hijos, children, y your los hijos de children's tus children, hijos, your tus flocks and your ganados, y herds, tus and all that you vacas, have. y todo lo que tienes. E aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa e tudo o que tens. There I will Y allí provide te for you, alimentaré, lest pues you and your aún household, quedan 5 and años all that de you hambre, have, come para to que no poverty, perezcas de for tu there are pobreza, still 5 tú y tu years of casa, famine. y todo lo que tienes. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. And He aquí behold, vuestros your ojos eyes and the ven, eyes y of los my ojos brother de mi hermano Benjamin Benjamín, see that que it mi is boca my os mouth that habla. speaks to Estava you. difícil acreditar. Porque está muy difícil Because it's creer. very difficult to believe. Choque de realidade. E quando ele partiu de lá, Benjamim tinha 1 ano só. Shock de realidad, porque cuando ellos Because when partieron they de really Egipto, left from there, Benjamín tenía 1 año. Benjamin was only 1 year of Anunciai, age. meu pai, toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. So you shall tell my father of all my glory in Egypt, all that you have todo seen, lo and que you habéis shall visto, hurry os and bring my prisa y father traed a down mi padre here. acá. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. Then he Y fell se on echó his sobre brother el Benjamin's cuello de neck and Benjamín, su wept, hermano, y and lloró. Benjamin Y wept también on his Benjamín neck. lloró sobre su cuello. E José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Moreover, he kissed all his brothers and wept over them, and after that his brothers talked with him. José poderia ter se vingado deles, né? Joseph could have been vengeful against them. Vocês agora estão na minha mão. You are now in my Por hands. isso, em 1 Tessalonicenses 5:15, não devemos retribuir mal por mal. And 1 Thessalonians 5:15 is like we don't shall have acts with evil. 5:15. 5:15. Não retribuem mal por mal, antes seguir o bem para com todos. Do not pay evil with evil. Hagan el bien por todos. José então deixou toda a formalidade do seu cargo. José Y- entonces dejó So toda la Joseph left all the formality of O his ambiente care, se tornou um ambiente entre os irmãos. y el né? ambiente se volvió un ambiente and the ambience once again became of brothers, Carinho, amém. eso, amor, with cariño, blessing, amén. love. Agora é um ambiente, nosso ambiente é esse. Our né? ambience is Ahora this, nuestro right? ambiente es este, ¿sí o no? Hein? Não, cheio de formalidades. Nós Basta. estamos em casa. That's enough basta of de formalities. formalidad. Nosotros We are estamos at en home. casa. Ou a igreja não é a casa Or is de the Deus? church not O the la house of iglesia es la God? casa de Dios. Então sinta-se So em feel casa. yourself at Entonces, home. siéntase en casa. É o que nós estamos sentindo. That is what we are feeling here Es at lo que home. nosotros estamos sintiéndonos en casa. Aí quando Faraó, né, versículo 16. So verse Faraó 16. soube da notícia. Versículo 16. Y Now the cuando report of it Faraó was heard oyó in la Pharaoh's noticia, house, Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. saying, que Joseph's são brother todos has os come. irmãos de José, e isto So it foi pleased agradado Pharaoh a and his Faraó, servants seus well. oficiais. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo,
los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Disse Faraó a José: Dize a And seus Pharaoh irmãos, said to Joseph, fazei isto, say to your brothers, carregai os vossos do this, animais e load your parti, animals and tornai depart, a terra de go to the land of Y Canaan. dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Agora é a ordem de Faraó. Now it's the Ahora order es of la the orden Pharaoh. de él, Faraón. Vai lá buscar o vosso Go pai find your Vaya a father buscar a su padre e as famílias e vinde para mim. y a and your vuestras families familias, y venid and a bring them mí. to me. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. And I will Porque yo give os you the daré best of lo the land mejor de la tierra of de Egypt, Egipto, and y you will eat the comeréis de fat la of the land. abundancia de la tierra. Eles comeram do bom e do melhor. Ellos comieron de They lo ate of the mejorcito. best, Sabe por quê? Deus queria tornar os filhos de Israel uma grande nação. because God Porque wanted Dios to make the quería children of hacer Israel de into los a great hijos nation. de José de Israel una gran nación. Aquela geração cresceu rosados, né? Bem de saúde, comeram bem, né? That Esa generation generación creció, Espero não barrigudo, né? esa generación creció rosada, grew bien flushed, comida, ¿no? full of good food. Mucha, ¿cómo Hopefully es? not of big Não era bellies. para traduzir, não. Mas se tornou, né, uma geração forte, But it saudável. became a Pero strong se volvió generation, una generación healthy. fuerte, saludable. Vamos continuar onde eu estou. Let's Vamos a continue. Where am continuar I? donde estoy. Versículo 16, né? É isso? 19 já? Tá. Ordena-lhes também, 19. fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Y tú Now you are manda, commanded haced to do esto. this. Tomaos Take de la carts out tierra of the de land of Egipto, Egypt for carros para your little vuestros niños ones y vuestras and your mujeres, y wives. traed a Bring your vuestro padre father y and venid. come. O transporte naquele tempo, irmãos, é ou a pé ou em cima de um animal. The transportation at that time is either on foot or and on top of an animal. O encima de un animal. E muitas vezes em cima de jumentos. Y muchas veces encima de un And asno. many times on top of a Como é que donkey. vai trazer mudança? ¿Cómo es que va a traer un cambio? Como é que vai trazer os How is it going to idosos? bring the Traer a elders? los Como é que vai viejitos, trazer as crianças? How is it going to bring the mulheres? women a and the los children? niños, a las mujeres? Né? Então, só Faraó tinha tantos carros. So only the Pharaoh had Solamente enough Faraón tenía cars. muchos carros. Ele mandou os seus carros, carro de Faraó, para trazer Jacó e as mulheres e crianças. Entonces, So el Pharaoh mandó sent sus his propios carts carros para to traer grab a Jacob, Jacob, a his sus women and mujeres y children. a sus niños. Versículo 20, Verse né? 20. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque Also o do not be melhor da concerned terra about your do goods, for the Egito best será of all the vosso. land of Versículo Egypt 20. is No os yours. preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. E os filhos de Israel fizeram assim, José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. Then the Y sons of hicieron así Israel los did hijos de so, and Israel, y Joseph les gave dio them José carts, y according les to dio the José command of carros Pharaoh, conforme and a he la orden gave de them Faraón, provisions for y the les journey. suministró víveres para el camino. A cada de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. He gave A to cada all of uno de them, to todos each ellos dio man, mudas de changes of vestidos, garments. y a But to Benjamín dio Benjamin he 300 gave piezas de 300 plata pieces of Também silver enviou, and 5 5 mudas de changes of vestidos. também garments. enviou seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai para o caminho. And Y a he su sent padre to his envió esto, father 10 these asnos things, 10 cargados de lo donkeys mejor loaded de with the Egipto, good things y of 10 Egypt, asnas and cargadas 10 de female trigo, donkeys pan y loaded with comida grain, para su bread, padre and en el food for his camino. father E for the despediu journey. seus irmãos ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho, não briguem entre vocês. Y despidió a sus hermanos, So y he ellos se sent fueron, his y él les brothers dijo: away and they no departed, and he riñáis said por to el them, camino, no se see pongan a that you pelear. do not become troubled along the way. Parem de brigar entre vocês. Parem de brigar. See? ¿Está escuchando? Hablen de So pelear no entre more ustedes. fighting. Parem, parem. Paren de pelear entre Stop ustedes. fighting. E aí, né, o que aconteceu? Onde estou? De novo. 25. 25. Então subiram ao Egito
e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Then they Y went up subieron out de of Egipto en Egypt sus and came to the 45 y land of llegaron Canaan a la to tierra Jacob de their father. Canaán, a Jacob su padre. Aí eles disseram ao seu pai: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. And they told him, Y saying, le Joseph dijeron a is su still padre, alive, and he y is le dijeron governor las over nuevas, all the diciendo, land of José vive Egypt. aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Vocês querem matar o You velhinho, guys né? want to kill the old Ustedes man. quieren matar al viejo, ¿no? O coração dele ficou sem palpitar. His heart stopped beating. El corazón de él se quedó sin palpitar. Para ele, José já teria morrido. To him, Para él, Joseph was José ya already se había dead. muerto. E Deus o conservou em vida, ainda se tornou o governador do Egito. And Y God Dios lo conserved him in preservó life and todavía, made him se governor of convirtió Egypt. en el gobernador de Egipto. Por isso, irmão, não viva pelos seus artifícios. So that's Por why, eso, hermano, no brothers, viva por sus do not live by your artificios. sacrifices. Confía en Trust Dios. in God. Ele dará o melhor para nós. Él He dará will lo give us mejor the para best. nosotros. Porém, havendo-lhe eles contado com todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. But when they Y told him ellos all le the words contaron which todas Joseph las had said palabras to de him, José que él and les when he había saw the hablado, carts y which viendo Joseph had sent to Jacob los carry him, carros the que spirit of José Jacob, enviaba para their father, llevarlo, su revived. espíritu revivió. Ele poderia, ele talvez não tenha crido tanto na palavra dos seus filhos, mas ao olhar para os carros, irmãos, aqueles carros, não era o carro de hoje, não, né? É como se o presidente de uma grande nação mandou um avião particular para levar você. He probably may Al have not principio, believed the probablemente word of no había his, creído, his, pero his en el momento en sons. el que él vio los But when carros, seeing the no es como los carts, carros que se ven hoy en it's not día, like the es cars como of si el today, but it presidente was like hubiera of a enviado un president avión privado going para él. Então to them. Jacó diz, é verdade, então isso. Entonces Jacob dice así, no, entonces esto Oh, sí es verdad. this might be E disse true. Israel, basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Entonces Then dijo Israel Israel, said, basta, It is enough. José, mi hijo, Joseph, vive my son, is todavía. still alive. Iré I y will le go veré and antes see him que yo before I muera. die. Irmãos, isso mostra, e José não culpou seus filhos, poderiam ter culpado, né? Y José no culpó And a sus hijos, los podría haber culpado. Joseph did not blame his brothers. He could have blamed them. ¿no? Jacó. I'm sorry, Jacob. Jacó já Jacob no culpa a estava sus Jacob did not blame his maduro, sons. né? Já estava na sua, né, fase de maturidade. Jacob ya estaba Jacob was maduro, already a estaba en su phase of fase de maturity. madurez. Irmão, essa história toda mostra, irmãos, como Deus trabalha tudo And this whole story shows bem do seu reino. Hermanos, toda esta historia nos muestra cómo Dios trabaja how para God el works bienestar de su reino, Para fazer a to sua do his will for vontade. his para kingdom. hacer su voluntad. Aqui na Europa Here in Europe Aquí as en Europa well. también. se você entender If you isso understand Usted this entiende esto e fazer de acordo com que ele, com a sua vontade and we do y hacer according de to his will acuerdo con su voluntad, e do jeito and dele, his banner pelos fluir do rio da vida, por to el the fluir flowing del of the río de water of vida, life, você vai viver feliz. you usted will live vivirá happily. feliz. Porque você vai participar da obra de Deus sem You will estresse. participate in Porque the usted work of God participará en la without obra de Dios stress. sin estrés. No passado, eu já vi muitos servos de Deus, né, com os nervos à flor da pele e cansado emocionalmente por servir a Deus. In the En el past, pasado we yo have vi seen muchos many siervos de Dios con los with nervios the a flor de nerves piel y cansados por by servir a serving Dios. God. Mas, irmãos, hoje nós estamos aprendendo a servir no fluir do We've Espírito. been learning how to Hermanos, serve in hoy the nosotros flow of the estamos Spirit. aprendiendo a vivir por el fluir del Espíritu. Vários irmãos me falam, irmão Pedro, não sei como é que você aguentou tanta resistência, tanta luta. Various Muchos brothers have hermanos told me, me Brother Pedro, I don't know mencionan y how dicen, could you hermano Pedro, no sé um, cómo usted aguantó tolerate tanta or support all resistencia, that tanta years lucha. of Quando eu resistance. fui para o Chile dessa última vez, eu lembrei daquele versículo de 1 Coríntios 15, Paulo falando, antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. And I remember the verse, Fui a Chile esta última when I vez went y to me Chile, acordé del versículo que está en 1 Corinthians 15, 15, que dice, antes yo before I trabajé used to work mucho más much que more ellos. than them. Eles quem? Aqueles que pediram, né, serviram o Senhor e pediram licença para curar dos colapsos nervosos. ¿Quiénes And son who are ellos? those? Aquellos Those who que wanted to pidieron permiso
permission to take care of their nerves. colapsos nerviosos. Irmão Dong nunca pediu férias. Brother Dong never asked for a holiday, Nunca pidió vacaciones. vacation. E quando levavam ele para pescar, não queria. Y cuando And lo when they llevaban took a him to pescar, fish, no he quería. didn't want to. Nós não precisamos. Nossas férias são essas aqui. Our vacations are these Nosotros right no here. necesitamos eso, nuestras vacaciones son estas aquí. Nós servimos no descanso. We de Deus. serve in the Nosotros rest of servimos the en el Lord. descanso de Dios. Por isso, irmãos, que o Senhor me deu uma palavra-chave em Êxodo 33. That's why the Lord gave himself a key word in Exodus 33. Éxodo 33. A minha presença irá contigo, My presence shall go with Presencia you, irá contigo e eu te darei and I will give y you yo rest. te daré descanso. Irmão, embora tenha cansaço de viagens, né? E todo lugar que eu vou, os irmãos sabem, né? Que eu não tenho minuto de sossego, né? And yes, there might be tiredness of the trips, and the brothers know that I don't have a minute of Até para tomar alone. café, termina café, quer relaxar um pouco. Even in the breakfast, we're drinking, even to rest. Logo enche na minha frente cadeiras assim. And in front of me, they place a whole bunch of chairs in front of me. E anseiam pela comunhão. They're desiring the fellowship. Irmãos, essa é a nossa vida servir ao Senhor. This is our life serving the Lord. Por isso que eu lembrei, só para terminar, Hebreus 4. And I remember this is verse in Hebrews 4. Hebreos 4. Versículo 8 diz assim: Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Verse 8. For if Joshua had given them rest, then he would not afterward have spoken of another day. Porque Josué já distribui a possessão para todas as 12 tribos de Israel. Because Joseph already had distributed to all the 12 tribes of Israel. Por que a palavra diz de outro dia? Ainda há repouso. Why does the word say of another day of rest? Portanto, resta repouso para o povo de Deus. Because there's another remains of rest for the people. É o sétimo dia. It's the seventh day. O sétimo dia, irmãos, é o milênio. The seventh day is the millennium. É ano para descanso. It's a year of rest. Mas hoje já podemos desfrutar desse But today we already can enjoy of this rest. Versículo Verse 10. 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, porque el que ha entrado en su reposo e não fica lutando por si, For he who has entered his rest has himself also ceased from his works as good God did. do seu jeito, si usted aún está luchando para hacer las cosas a If su you're fighting to do the things your way, está se curando do colapso nervoso. usted va a necesitar ser curado de colapso. you need to be cured from a nervous collapse. Quem entra no descanso de Deus, But of those who enter in the rest of God, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. because he himself has also ceased from his works as God did from his. Como Dios de las suyas. Nós vamos trabalhar muito aqui, We're going to work a lot in Europe, Mucho aquí en Europa, mas trabalhar no but descanso, working in the rest, trabajar en el descanso, trabalhar no fluir. da working in água the viva. flow of the living water. agua viva. A palavra que você crê vai operar. The word Palabra en la que usted that you believe in, ella va it will operate Operar eficazmente. va and will a operate operar de manera efficiently. eficaz. Que Deus abençoe. May God bless Europe. Bendiga Europa. Amen.